Sobrenatural, terror. Você gosta do conteúdo? Se sente atraído e fascinado por esses caminhos conhecidos por muito poucos e trata com respeito uma questão que faz parte do imaginário da maioria esmagadora das pessoas? Se a resposta for sim, você pode não saber, mas não resta dúvida, você é Nad Naravno e o seu lugar é aqui. Esse relato é mais um daqueles que nos faz pensar. Todos temos um sonho. Todos acreditamos que a nossa felicidade gira em torno de realizar esse sonho. Mas daí vem a dúvida. Qual é a nossa missão? Trabalhar para realizar o nosso sonho ou abrir mão dele em função de algo maior? Cara, muitos relatos eu tenho recebido, todos sensacionais. Agradeço a você, Nad Naravno, pelo apoio de estar aqui, pelo apoio de estar inscrito no canal, pelo apoio de ter se identificado como sendo um Nad Naravno, pelo seu like, por compartilhar nossos vídeos, por ter enviado Pix, sabendo que nós ainda não somos monetizados, porque não cumprimos ainda as metas impostas pelo YouTube a canais novos. Realmente, nós temos muito que agradecer. E sem dúvida, vocês fazem o canal. Então todo relato que recebemos aqui, que já publicamos e outros tantos que ainda iremos publicar, são o oxigênio Nad Naravno. Então muito obrigado. Eu jamais irei colocar esse é melhor que aquele. Não. São todos maravilhosos dentro das suas diferenças. E assista esse vídeo até o final. E verá o quão diferente e espetacular é o relato hoje recebido. O ano era 1997 e eu, com 17 anos, estava prestes a decidir o meu futuro. Meu grande sonho, medicina. Mas morava numa cidade pequena, onde o estudo não era tão avançado. O meu pai, graças a Deus, muito trabalhador, comerciante, sempre nos deu uma vida estável, nunca nos faltou nada. Ele sabia do meu sonho de ser médico, mas também tinha consciência que não teria como bancar a faculdade de medicina. Não só o preço, o custo do ensino em si, mas também eu precisaria estudar em tempo integral. Eu teria que mudar para a capital. Teria que ter um lugar para morar, teria que comer, despesas de transporte, livros, enfim. Ele se sentia frustrado, pois queria realizar meu sonho. Eu tentava todas as alternativas, e a última seria conseguir uma bolsa de estudos. Procurei muitas pessoas influentes e profundas conhecedoras no assunto. A resposta era sempre a mesma. Eu, dentro do meu patamar econômico, teria sim boas possibilidades de conseguir uma bolsa, desde que não me limitasse a passar no vestibular. Eu tinha que me classificar muito bem. Esse muito bem variava. Todos diziam que eu seria obrigado a estar entre os primeiros 50 classificados. Agora, os mais céticos falavam até que eu precisaria entrar entre os 10. Olha, eu estudava que me arrebentava, mas sabia que estava longe da minha realidade um preparo suficiente para alcançar esses números. Foi quando meu pai, do último ano do 2º grau, me surpreendeu. Ele disse: filho, nós temos a nossa casa, eu tenho o meu negócio, a gente pode viver. Se tu quiser ficar aqui, assumir os negócios, tu vai viver bem, mas eu sei que tu estará numa vida frustrada. Então, meu filho, o que eu posso fazer por ti é: eu tenho a nossa casa na praia e tenho um carro relativamente novo. Meu filho, vamos apostar nós dois juntos. Eu venderei a casa da praia, venderei o carro, comprarei um carro mais modesto, te darei esse dinheiro, você irá para a capital, fará o último ano uma das melhores escolas do estado, elevando o seu nível de aprendizado em paralelo,
poderá entrar num curso pré-vestibular. Esse dinheiro dará para bancar os seus estudos e também para alugar um apartamento pequeno e manter as despesas de alimentação, locomoção, enfim, dia a dia. Eu olhei para o meu pai, eu não acreditei na proposta, pai. E se eu não passar? E se eu não passar? O senhor vai perder a sua casa e o seu carro, que eu sei que o senhor adora ir para a praia, o senhor adora o seu carro. Como eu vou viver? Ele simplesmente me disse, filho, tu vai viver como eu, na certeza que se caso a gente não consiga, a gente vai poder tocar a vida sabendo que não tivemos condições, que não tivemos preparo suficiente. O duro é viver na dúvida de como seria se tivéssemos tentado. Eu não sabia o que dizer para aquele homem. Eu via naquele homem não só meu pai, eu via um amigo que realmente queria o meu bem. Aí eu fui perguntar para minha mãe, porque nós éramos em mais 2 irmãos, se ela achava justo eu aceitar a proposta do meu pai. Ela simplesmente disse que, além de achar justo, apoiava, como eu tinha o apoio dos meus irmãos. Olha, na época eu não sabia qual seria o resultado, mas eu tinha certeza que eu era o homem mais feliz da face da terra, porque eu tinha uma família. Conforme o combinado foi feito, alugamos um apartamentinho pequeno, uma kitnet, mas num bairro bem afastado do centro. Estava ótimo, o caminho aquilo ali era uma cobertura duplex na principal avenida. Tinha o suficiente para comer, aliás, perto do meu apartamento tinha um mercadinho muito bom, preços até melhores que no centro da cidade, que tinha o básico, também eu só comeria o básico. Tinha dinheiro para o transporte, enfim, para pagar a luz, a água. E assim eu viveria, mas eu falei com meu pai, eu não quero esse dinheiro na minha mão não. Fica com ele e vai me mandando mensalmente. Então a minha vida era pesada. Eu acordava às 6 horas da manhã, preparava o meu café, pegava o ônibus, ia para o colégio, assistia às aulas, estudava, vivia concentrado. Era impressionante, inclusive, a minha diferença no vestir. As minhas roupas, quando aqueles alunos que estavam ali, as meninas lindas, incríveis, uma elegância, tudo grife. Os rapazes também, uns com 18, 19, mas tinham seus carrões. Era gente que tinha muito dinheiro, mas mesmo assim era gente que batalhava. Todos estavam ali naquele colégio que era muito disputado e que eu consegui entrar graças ao meu pai, que mexeu os pauzinhos com amigos, dizendo que eles podiam acreditar, investir em mim, que eu tinha futuro. E eu estava ali. Mas eu estava ali, tinha festas, eu era convidado. Eu fui muito bem recebido, eu não fui discriminado, não, pelo contrário. O pessoal me dava força, o pessoal me admirava. Me convidavam para festas, mas eu explicava para eles, olha, eu adoraria, mas não posso. Eu tenho aqui uma missão a cumprir. Então, era colégio, era cursinho pré-vestibular, o melhor na época, e à noite a cara nos livros. E a linha do ônibus, a que retornava do centro da cidade, onde era o cursinho, que eu fazia o cursinho à noite, era sempre o motorista, sempre o mesmo, um cara de gente boa pra caramba. Puxou assunto comigo, eu contei a minha história, e aí eu até tomei a liberdade de pedir que quando a gente estivesse chegando na minha casa, ele me acordasse, porque se ele fizesse isso, se ele me garantisse que iria me acordar, eu podia dormir. Era mais ou menos 1h e pouco de sono que eu ganharia. Ele gritou para o cobrador, cobrador, ouviu? Sim, senhor, vamos acordar esse homem, nem que seja no tapa. E também, o ônibus naquela hora, assim, meia-noite e pouco, o último ônibus que ia para o meu bairro, tinha assim poucas pessoas. Então eu ia, deitava lá no fundo e dormia aquela hora. E assim foram os primeiros meses. Só que num determinado dia, numa determinada noite, eu não estava com sono. E aí eu vi entrar uma menina, devia ter assim no máximo uns 13 anos, muito bonitinha. Eu fiquei pensando, nossa, o que uma menina dessas está fazendo aqui no ônibus a essa hora? Poxa, até é responsabilidade dos pais. Mas ela sentou perto de mim, ela me olhava, sorria. Eu não entendia aquilo. Eu ficava olhando aquela criança ali. E os outros, devia ter uns 4, 5 passageiros só. Me parecia que não se surpreendiam com a presença dela. Eu digo, deve ser normal.
que na minha cidade, menina dessa idade, não fica na rua à noite, mas aqui tudo é diferente. E assim fomos. Aí o ônibus andou, e eu não conseguia dormir. Uma das poucas noites que eu, cansado, não conseguia dormir. A menina me chamou a atenção. Aí foi quando ela levantou numa parada, ia descer uma senhora também, e desceu. Eu lembro bem da cena. O ponto era na frente das casas pernambucanas. Do lado das casas pernambucanas tinha um terreno baldio. Depois tinha outras casas, todas muito velhas. O ponto era embaixo de um poste, então tinha aquela luz, era iluminado. A senhorinha desceu, foi para a direita, ela desceu, e quando estava na calçada, chegaram dois camaradas. Jovens. Um branco, assim, igual a mim, e outro com destaque. Ele era ruivo, cabelo de fogo, eu via bem por causa do poste ali. Quando a menina desceu, eles a abordaram, e ela começou a gritar, e eles puxando, eu berrei, para esse ônibus, eles vão matar essa menina. Nossa, o motorista freou o ônibus, mas que menina, o que tu tá falando? Abre a porta. Aí eu abri a porta. Ué, não vi nada. Aí o motorista saiu pela porta da frente, chegou, o que está acontecendo? Aí eu disse, poxa, eu tenho certeza que quando aquela senhora desceu, a menina desceu junto, e aqui na frente das casas pernambucanas, ela foi... O cara me olhando assim. Cara, que casas pernambucanas? Eu olhei. Não tinha casas pernambucanas ali. E não tinha nem terreno baldio. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ele sorriu e disse, filho, tu tem aqui, sabe, tu está estudando demais, tu está dormindo pouco, cuida da tua saúde também. Eu digo, não, tá lá, desculpa, não, tudo bem. Alguns passageiros também desceram, tinha um casal já de idade. Não, te acalma, quer um comprimido? Eu digo, não, obrigado, não quero nada não. Aí eu sentei, fiquei pensando onde eu estava. Claro, eu sou sincero, eu estava há pouco tempo na cidade e eu dormia na viagem. Eu não marcava as ruas, os prédios, as lojas, não. Então, eu ter imaginado a casa pernambucana ali seria normal, mas não, eu não imaginei, as casas pernambucanas estavam ali. Aí eu comentei com essa senhora que me ofereceu o remédio, ela disse, sabe meu filho, teve sim, a casa pernambucana esteve aqui sim, mas isso já faz 20 anos, pouco menos, que eles mudaram daqui. E até mesmo esse terreno baldio, lembra meu velho? Ah, lembro sim, era do Agenor, porque eles viviam naquele bairro, eles desceram pontos à frente. Mas também foi vendido há muito tempo atrás, foi comprado por essa ferragem que construíram aí, estão há muitos anos, já estão há 10 anos aqui. Aí eu fiquei pensando, como é que eu saberia de terreno baldio, de casas pernambucanas naquela rua essa que eu não conhecia. Olha, cheguei em casa, foi a primeira vez na vida que eu saí da rotina. Eu chegava em casa, abria a geladeira, pegava um pão, fazia um café para mim, tomava meu café, tomava meu banho, ia estudar até 2, 3 horas da manhã. Não, eu cheguei, eu não comi nada, tomei banho, deitei e fiquei pensando, o que aconteceu? Claro, diante do inusitado, o jeito era deixar correr. Apesar que a minha concentração nos estudos já não estava tão forte, eu não estava tão focado, eu tinha que voltar ao trilho. Eu estava ali para cumprir uma obrigação moral com a minha família. E assim se passaram 2, 3 semanas. Aí estou eu ali, tranquilo, no meu ônibus, indo para casa, eis que sobe a menina. Subiu, olhou para mim e sentou um pouco à minha frente e ficava só me olhando. Aí, eu percebia que era só eu que a enxergava. Mas eu olhava na rua assim, e a cidade estava normal. Porque o que eu tinha na cabeça é que, naquela outra vez, quando essa menina entrou no ônibus, ela me levou para uma cidade que não existia mais, mas ali não olhava, eu já estava mais familiarizado, era a cidade. Aí eu levantei, fui lá na frente, conversar com o cobrador, e aí, como é que estão as coisas? Ô, cara, como é que tá? Acordou mais cedo, tá sem sono? Eu digo, a noite tá meio fria, né? Vamos tocando. E, poxa, é brabo, né? Será que essa linha aqui dá lucro? Afinal, nós temos quantos passageiros aqui? Aí eu, não, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contigo 7, aquele senhor 8, 8 passageiros, normal, eu acredito que não dê lucro, mas é um compromisso da empresa, aquela coisa toda, não pode querer fazer só os horários que tem movimento, tem que servir a população. Nós fomos conversando, só que eu tinha certeza que eram 9 passageiros dentro do ônibus, ele não estava vendo a menina, então eu fiquei quieto, e ela só me olhava. Quando chegou num determinado local,
Ela levantou, foi para a porta dos fundos, me olhou e saiu. Saiu sem precisar puxar a campainha, sem precisar abrir a porta ou que o ônibus parasse. Eu olhei para fora assim, era o mesmo local onde estava a ferragem, um lugar que um dia foi terreno baldio e onde deveria estar as casas pernambucanas. Ou seja, eu estava assim na cidade, no meu tempo. Diferente da outra oportunidade, ela é que veio até a mim. Ela não me levou até a sua época. Aí eu vou mentir se eu disser que não liguei, deixei para lá, continuei estudando como se nada tivesse acontecido. Não, eu não consegui mais dormir. Eu não consegui mais estudar. Porque essa menina, depois que eu fui fazer o cálculo, vamos dizer assim, a cronologia, era tranquilo. Toda quinta-feira à noite, ela entrava no ônibus, ficava me olhando, fazia viagem comigo e descia no mesmo local. Eu tinha que saber o que era aquilo. Primeiro, procurei bibliotecas, procurei uma série de informações, mas era muito para minha cabeça. Aí eu resolvi procurar a polícia. Saber se por acaso alguma menina em algum determinado ano foi atacada, desapareceu, ou coisa parecida. Aí a informação que eu recebi me deixou assim, estatelado. Sim, uma menina, nome Jaqueline, 13 anos, saiu da casa dos seus tios, pegou o ônibus, deixaram ela no ponto do ônibus, para que ela fosse para sua casa. Só que no meio do caminho, ela desapareceu. E outra, motorista do ônibus, todo mundo foi investigado, eles disseram sim, a menina subiu no ponto tal, desceu no ponto tal, normal. Quantos passageiros tinham no ônibus? Disseram, tem algum conhecido? Sim, tem passageiro que a gente conhece, coisa. Investigadores foram. A menina nunca mais foi encontrada. Para mim aquilo não podia ser outra coisa. Não sei porquê, ela me procurou ou me elegeu para contar a história da sua vida. Por qual motivo, objetivo, eu não sabia dizer. A única coisa que eu tinha certeza é que se eu não chegasse a respostas, eu poderia voltar para minha cidade, que não teria cabeça para fazer vestibular. Depois da quarta ou quinta ou sexta-feira, não sei, depois de uma sequência de aparições, me veio uma ideia. E eu fui procurar um fotógrafo profissional. Aí com ele, eu tive coragem de falar o que tinha acontecido comigo. Porque na polícia, eles perguntaram, mas vem cá, por que tu quer saber essa informação? Eu digo, não, é um trabalho de escola, que a gente tem que falar sobre um crime, um desaparecimento, algo que foi notícia, que a gente tem que investigar, porque eu quero fazer, no meu curso, eu quero ser advogado criminal. O escrivão lá, o atendente da polícia, foi muito simpático comigo e me deu essas informações. Que Jaqueline, no ano de 1979, desapareceu no caminho da casa dos seus tios para a sua casa. Para o fotógrafo eu contei. Ele escutou. Aí ele não estava entendendo muita coisa, mas ficou muito curioso. Ele perguntou, mas exatamente o que eu posso te ajudar? Eu disse, essa menina certamente continuará aparecendo para mim. Então eu te pergunto, como profissional da fotografia, existe alguma câmera fotográfica que possa captar a imagem dessa menina no ônibus? Cara, eu pensei que ele ia ficar em choque, me chamar de louco. Mas não, ele simplesmente olhou para mim, olha, se existe, é uma lançada pela Sony agora, esse ano, está revolucionando, que é a Cybershot. Disse, poxa, então, como eu posso conseguir essa máquina? Ele disse, olha, ainda não chegou para todo mundo, eu estou querendo essa máquina, mas ainda não, sabe, tá meio cara. Mas, mano, essa história é incrível. Olha, eu quero ir a fundo. Eu digo, tem certeza? Tá me zoando? Eu digo, não estou te zoando, não. Eu trabalho com imagem, eu trabalho com fotografia. E nós sempre convivemos, nós, os fotógrafos, com, sabe, a ideia de conseguir captar uma imagem de um fantasma, que na verdade são imagens de perispíritos. E ele começou a me explicar aquilo, eu não entendi muito bem, não. Eu digo, devagar. Eu sou médico, eu cuido de vivos. Ele, tu é médico? Eu digo, ainda não, mas você sai desse vestibular. Então tá, então dá um tempo. Como é que eu posso te encontrar? Eu digo, eu não tenho telefone. Ele, então tá aqui o meu, me liga daqui uma semana. Senhor Romário, eu acho que não preciso dizer para o senhor a angústia que foi esperar essa semana.
Eu não tinha certeza se ele ia conseguir, eu não tinha certeza se ele estava me levando a sério. Olha, eu cheguei a duvidar que fosse o seu telefone. Inclusive, teve um dia que eu fui num orelhão e liguei para ver o que atendia. Não, era realmente do seu estúdio. Aí eu já fiquei aliviado. Então, passada essa semana, eu liguei para ele: olha, consegui a máquina, vem aqui e vamos conversar. Olha, aquilo ali era música para os meus ouvidos. Eu não sei o que eu estava procurando, o porquê estava procurando, eu não sabia nem por que tinha sido procurado por aquele anjo. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Aí fui lá. E combinamos que na quinta-feira ele estaria comigo, dentro do ônibus, mas sentado, longe de mim. E eu, de alguma forma, se a moça estivesse, eu estivesse vendo a moça, eu apontaria o local, o lugar, e ele fotografaria de uma forma discreta, para que não fosse notado. E assim fizemos. Eu fui naquela ansiedade, peguei o ônibus, ele sentou mais atrás de mim, coisa. E aí, de repente, ela subiu. Subiu e da mesma forma, subiu, olhou para mim, sentou um pouco à frente do meu lado e ficou me olhando. Aí eu, né, com a minha discreção de patinha de elefante, levantei, fui do lado dela, assim, olhei para ela. O rapaz, o Jorge, fotógrafo, teve certeza que era ali o local e começou a fotografar, mas de uma forma discreta. Foi daí que eu percebi que ela olhava para a máquina e sorria. Ela desde o início sabia da presença do Jorge ali. Parecia que ela fazia pose e me olhava assim, ela estava feliz. Eu digo, agora que eu pirei de vez. Aí, quando chegou no ponto, ela levantou, eu fiz sinal para ele, ela foi caminhando, chegou na porta fechada, olhou para ele, sorriu e saiu. Eu cheguei, né, todo empolgado, e aí enxergou, eu digo, enxerguei o quê? Faltou tomar que eu tenha pego. Eu ia fotografando ali mais ou menos onde eu imaginava. Tá. Ele foi até o final, dormiu lá em casa, porque não teria como voltar. No outro dia eu fui pro colégio, ele foi pro estúdio dele. Aí me chamou. Me chamou e eu gelei. E todas as fotos que ele tirou um leito, em duas. Uma sentada no banco, eu de pé em frente dela, ela olhando para mim. E na outra, na porta, do lado dele praticamente, ela sorriu e ele pegou as duas imagens. Eram imagens embaçadas. Eram imagens tipo assim, filme de fotografia, aquela coisa diferente. Mas claras. Era uma menina e, como tinham fotografias da época, que ela desapareceu preto e branco, com aquela imagem que nós tínhamos, era fácil de comparar e identificar. Eu fiquei assim aliviado de saber que não estava louco. E ele ficou empolgadíssimo. Porque ele queria ser não só fotógrafo, ele queria uma chance num grande jornal. Ele buscava isso. Ele queria ser repórter, ele queria ser fotógrafo investigativo. Ele queria essa vida. E ele foi no Jornal da Cidade, mostrou as fotos, mostrou a história. O jornal se interessou porque era algo incrível e a manchete foi no ar. A manchete foi no ar e ele foi direto à polícia. Mostrou aquelas fotos, ele fez uma pesquisa em jornais sobre o desaparecimento da menina, sobre o local, sobre... Tudo fechava. Tudo fechava. E tinha o meu depoimento, principalmente do rapaz ruivo. Aquele branco que nem eu, aquele ali tinha milhares na região. O rapaz ruivo. Foi quando o policial nos falou, olha, é impressionante, é maravilhoso, mas, sabe, está perto de completar 20 anos, vai prescrever. Não sei se um juiz iria querer pegar uma causa dessa, não sei nem se o delegado vai aceitar. A pressão que a imprensa está fazendo tem um peso, mas nós precisamos de mais do que uma foto de um perispírito. E fomos atrás. Fomos atrás e descobrimos no bairro um ruivo. Um ruivo, casado, pai de filho, mas chefe de família, mas com um passado meio, não digamos assim, não muito claro. Um homem que puxou cadeia, um homem que aprontou muitas. E ele tinha, assim, um parceiro de crime, tanto que os dois foram presos várias vezes, eram figurinhas carimbadas na região. Esse homem foi procurado, não só por nós, mas pelo jornal e pela polícia.
Jorge mostrou ser um cara que nasceu para trabalhar com jornalismo, com investigação, com polícia. Ele correu mundos e fundos, ele chegou até lugares e pessoas que eu, mas nem na porta dos fundos passaria. Ele criou toda uma comoção e foi premiado. Foi premiado porque vendeu as fotos por um bom valor ao jornal e recebeu o seu tão sonhado convite. Ser fotógrafo do maior jornal da cidade e também convites para ser fotógrafo para revistas. O homem virou uma celebridade no meio, respeitado principalmente pela polícia, o que é um grande algo mais para quem quer trilhar nessa profissão. Jaqueline realizou o sonho de Jorge. O tal Ruivo não foi a julgamento, nem o seu parceiro. O seu parceiro, que já estava morto, já tinha sido convidado a bater papo com o demônio anos atrás. E ele que não demonstrava nenhum arrependimento, apenas ao ser interrogado disse: não, a gente ficava ali dando uns ganhos, dando uns botes, a gente precisava da grana, sabe como é que é, a gente tem compromisso, assim, sabe, aquele deboche característico do cara que nasceu com os olhos parados, de psicopata incapaz de gostar de alguém. A polícia sabia que não adiantava mexer todo um processo que seria longo para tentar condená-lo, porque de repente o veredito viria culpado, apenas seria uma piada, ele sairia zombando da sociedade mais uma vez. Então ficou claro para todo mundo que ele sim assaltou, estuprou e matou Jaqueline. Só que deixaram ele em liberdade para o seu azar. Ninguém sabe como nem porquê. Ele, caminhando na rua, escorregou numa casca de banana, caiu e foi encontrado todo quebrado. Um marginal a menos na sociedade, colocando em risco gente que quer apenas viver em segurança. Depois da notícia do trágico desaparecimento do Ruivo, apenas mais uma vez, em mais uma viagem de quinta-feira à noite, Jaqueline apareceu. Ela entrou. Ela estava feliz, estava radiante. Ela sentou no banco de sempre. Ela me olhava. Fez a sua viagem, levantou. Quando passou por mim, me deu um olhar tão carismático, tão meio, tão cheio de luz, que, para a surpresa de todos, do nada, eu, que já estava com fama de maluco, chorei que nem criança. Foi a última vez que eu a vi, pensei então. Só que eu solucionei um caso de injustiça, um caso de uma menina agredida que ficaria por isso mesmo. De repente ela foi dada como desaparecida, mas sem juízo, que fugiu de casa, um namorado que deve ter se prostituído. Não. Jaqueline foi assassinada. Estava morta. E essa notícia, inclusive, trouxe paz para sua família, que viveu anos pensando onde estaria ela, o que estaria sofrendo. Só que no interrogatório, o russo contou aonde ela foi enterrada. Quem teve um pequeno prejuízo foi o dono da ferragem, porque teve que abrir o chão de sua loja, porque naquela noite eles judiaram da menina o máximo que podiam e a enterraram num terreno baldio que não mais existia. Seria o crime perfeito. Só que Jaqueline jamais aceitou que o seu nome ficasse assim, como uma menina sem juízo que resolveu fugir de casa. E sabe, senhor Romário, como é que eu me senti depois que tudo terminou? Eu me senti o verdadeiro filho da puta. Eu traí a confiança da minha família. Porque nessa, meses se passaram. Eu praticamente abandonei os meus estudos. Continuava indo na aula, continuava indo no cursinho, só com a cabeça longe. Eu tinha consciência que aquilo que eu aprendi depois da primeira vez que Jaqueline apareceu na minha vida, eu teria aprendido na minha cidade, na escola que estava cursando, sem pré-vestibular, sem nada. Eu relaxei. Chegou o dia das provas.
Chegou o dia da primeira prova e eu fui. Eu fui desanimado, triste, envergonhado. Fui apenas cumprir a obrigação. Que eu estava ali para fazer um vestibular. Eu gastei a casa da praia e o carro do meu pai para fazer o vestibular. Eu faria o vestibular. E fosse qual que fosse o resultado, eu iria cumprir a minha missão até o final. Quem sabe, né? A prova caísse aquilo que eu sabia. Também tem essa. Eu também nunca fui homem de desistir. Aí sentei a entregar a prova. Meu Deus do céu! Você já imaginou mandarim escrito de trás para diante, misturado com aramaico? Era isso que eu enxergava em 90% das questões. Cara, deu vontade, sabe, de sumir. Só que ao invés de sumir, alguém apareceu. Jaqueline. Eu olhei para aquela menina dentro da sala, cheia de alunos, eu me controlei, porque de repente eu até seria expulso da sala, nem vestibular poderia fazer. Ela chegou do meu lado, sorrindo. Eram as provas objetivas, né? A gente fazia a prova, podia levá-la para casa para corrigir, e tinha o local onde se botava as letras, A, B, C ou D, ali, ou com caneta, bem preenchido, de preencher direitinho, e aquilo que era entregue com o nome da gente, com a identificação. Ela chegou para mim e apontava com o dedo as respostas. E o mais engraçado, que ela me dava 5 respostas, pulava uma. Me dava mais 5 respostas, pulava uma. Tipo assim, essa uma, você se vira. Essa uma vez que você faz pela vida e acerta, pelo menos isso. Eu saí daquela primeira prova, eu não acreditava. Mas também eu já estava num ponto que eu não precisava acreditar, estava acontecendo mesmo. Aí eu digo, só falta eu ter imaginado, ter pedido tanto uma chance, que sonhei com a sua presença lá e todas as minhas respostas estavam erradas quando eu fui ver o resultado, quando eu fui conferir em casa. Cara, eu arrebentei. Nas outras provas, lá estava Jaqueline de novo. E assim foi. Resultado. Eu fui o 18º colocado na prova de medicina daquele ano. Eu passei com louvor. Eu estava na faculdade de medicina, na melhor universidade do país, com uma bolsa integral. Precisaria me preocupar apenas em pagar o aluguel do meu apartamento e as despesas básicas. Meus pais se orgulhavam de mim. Minha família me tratou como eu herói, quando herói foram eles. Heróis foram eles. Eu fui apenas alguém que seguiu meus instintos. E mesmo agindo errado, mesmo cumprindo aquilo que eu me comprometi, descobri que de alguma forma eu estava agindo da forma correta. É Deus escrevendo certo com linhas tortas. Cursei minha faculdade, me formei, me tornei médico. E ao receber o meu diploma, ao falar para a plateia, eu disse, esse diploma é uma vitória de uma família incrível. Meu pai, minha mãe, dos meus irmãos que acreditaram em mim, e de uma menina maravilhosa que não teve a chance de viver a vida que merecia ter vivido devido a pessoas que não mereciam nem ter nascido. E diante dele, diante de vocês, eu juro, meu grande sonho sempre foi ser médico, o melhor médico que eu possa ser na vida. Nunca foi o de me tornar milionário com a medicina. E eu vou dedicar a minha vida a trabalhar pensando em todos, pensando em mim, tendo uma vida confortável, conquistada pela minha profissão, pelo meu esforço, mas pensando também nos outros. Então, se vocês quiserem um número, eu dou 50% do que eu ganhar com a minha profissão serão meus e da minha família. Os outros 50% serão daqueles que precisarem de um atendimento médico e não tiverem dinheiro para pagar. Quando eu terminei meu discurso, diferente dos outros todos, que ao falar eram aplaudidos, ficou todo mundo me olhando.
Ninguém entendeu. Primeiro, ninguém entendeu o que eu falei ali, que não era o momento. E muito menos o que eu falei. Mas o importante é que eu entendi. E quando eu olhei ao fundo da plateia, eu enxerguei um vulto. Eu não sei se era Jaqueline. Eu só sei que era um anjo, que eu tinha certeza que era de luz, e ia acompanhar todos os meus passos dali por diante.